Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós estamos num ambiente diferente. Eu escolhi a escola onde eu dou aula em Guaramirim, o Almirante Tamandaré. E dessa vez eu pedi para um amigo meu vir participar do vídeo, que é o Vanucci. O Vanucci é o famoso poeta da região de Jaraguá. Sim, O que você sim. tem para falar para a galera, Vanucci? A gente vai falar... Eu esqueci de falar, né? A gente vai falar sobre o Enem, a gente vai comentar a redação do Enem especificamente nesse vídeo. E nós vamos tratar sobre o que poderia ter sido abordado, se ela foi difícil ou não. Enfim, se foi um bom tema também e assim por diante. Então o que você poderia falar com uma apresentação para a galera, Vanucci? Então, eu sou professor da mesma escola do professor José, também formado em História, com algumas ligações na área de literatura, escrevi alguns pequenos livros aí, e estamos aí trabalhando, escrevendo, lendo, estudando. Então é isso, o Vanucci tem conhecimento e a gente vai trocar uma ideia sobre a redação do Enem. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, qual que foi o foco da redação? Porque a redação foi uma surpresa para a galera. Sim, em primeiro lugar, as pessoas, todo mundo estava imaginando, por ser um novo governo que fez críticas à prova do Enem e alguns temas que eram abordados no Enem, a primeira surpresa foi que todo mundo, pode ser, a expectativa é que, talvez venha um tema que seja conservador, né, que vá nessa linha. E o assunto foi completamente diferente, né? Poderia ser no governo de esquerda, no governo de direita, então foi um tema bastante aberto, assim, né? E ao mesmo tempo, apesar de ser aberto, assim, que poderia ser tanto de um lado quanto do outro, também é um tema que ele trata de um assunto muito específico, né? O foco da redação não era a produção de filme, né? Sim. Até porque se o governo fizesse isso, ele daria um tiro no próprio pé. Sim. Né? Geraria crítica, geraria, principalmente envolvendo a questão do financiamento de filme, a censura, coisa que a gente pode falar de repente, mas sem puxar para lado nenhum, a questão não é essa. Teve toda uma polêmica, né, que surge a partir de uma fala do governo a respeito da Ancine, né, que era tirar a Ancine do Rio de Janeiro e levar para Brasília. E também queria ter um controle em determinados... fazer um filtro, né? Essa que era a fala, né? Aí aqui, ó, aquele negócio, a gente poderia ter abordado isso na redação do Enem, né, a questão da censura, do que pode ser produzido ou não, isso evidentemente poderia ocasionalmente ter sido inserido na redação do Enem, agora não poderia ser o assunto principal, porque não era esse o objetivo, a pergunta é outra, ela tem a ver com o acesso das pessoas ao cinema. E poderia ter incluído a acessibilidade física das pessoas ao cinema, mobilidade, a questão dos cadeirantes e outras formas de adaptação, inclusive para autistas, inclusive para surdos, né? Porque existe hoje em dia algumas salas, muito raramente, mas existe algumas salas de cinema no Brasil que fazem adaptações para surdo, por exemplo. Tem a questão do acesso financeiro. Eu acho que o tema as pessoas também poderiam escorregar por esses caminhos para discutir, né, também a questão de ter o direito à meia entrada, determinadas categorias, né? Essa é uma das questões que podem pegar e podem ser usadas no Enem, que é a questão de acessibilidade no sentido da meia entrada, por exemplo. Não só no cinema, né? Em toda forma de cultura, música, teatro e etc. Mas especificamente nesse caso a questão do cinema, porque envolve também a questão de quem mereceria ter acesso à meia entrada, por exemplo. Existe uma discussão, porque as pessoas se aproveitam da meia entrada, muita gente que nem precisa, que falsifica a documentação, que diz que faz parte de uma universidade, uma faculdade, etc., para usar a meia entrada, mas que na verdade não precisa, enfim. O próprio governo já fez uma série de modificações em torno disso, né? A questão da meia entrada não é só alunos de universidade, você tem algumas outras categorias ali, idosos, né? Sim, idosos. Em alguns estados, professores também. Eu acho que também é uma possibilidade de ir por essa linha de escrita. Eu acho que era bastante interessante também, né? Você discutir quem vai ter acesso a isso, né? E como ele vai ter acesso a isso, né? Que acaba sendo um outro tópico da gente também debater, né? Daí a gente teria também algumas questões indiretas. Por exemplo, a gente poderia ligar a questão do incentivo do cinema nacional, né? Porque o cinema nacional, ele precisa de incentivo, tanto no sentido da produção dos filmes, não é o assunto principal, mas pode passar por essa questão da produção do filme, quanto também do acesso a esses filmes brasileiros, né? A questão de você oferecer meios para as pessoas chegarem até esses filmes brasileiros. Eu acho que são duas problemáticas bastante interessantes para se discutir, né? Como que é produzido, como que é financiado esses filmes,
A gente sabe que os filmes nacionais normalmente têm muita dificuldade em captar recursos, né? Nem todo filme tem a grande mídia brasileira por trás financiando. Algumas leis que tinham de financiamento são questionáveis nos dias atuais. Então, acho que também são bastante interessantes de se discutir essas questões assim. E que o filme que interessa a ser produzido é o filme que vai render. Né? Sim, aí tem a ver com a questão do lucro, do lucro, né? Da produção e da exibição também, né? Sim, porque ninguém vai produzir, fazendo uma grande produção, fazendo um grande investimento, se isso não tiver retorno, né? Essa é uma ilusão que a gente vai ter. Dentro do capitalismo, você não pode imaginar que a pessoa vai fazer um filme. Na verdade tem, né? A gente tem alguns projetos universitários de produção, Sim. principalmente de curta-metragens, mas aí já é uma outra situação, né? Tem um circuito muito mais limitado e que não envolve necessariamente o lucro, né? Sim, até quando você consegue determinados financiamentos através de leis, né, de incentivo à cultura, determinados filmes vão circular em círculos muito específicos, eles não vão ter grande público e também a ideia não é render lucro, né? E aí a gente tem a questão também dos artistas teen, por exemplo, né? Esses caras que estão na moda, os youtubers que agora aparecem em filmes, ou gente do stand-up, por exemplo, Sim, né? Que aparecem mais, que dão mais retorno, que aí os filmes brasileiros acabam pendendo para esse lado. Uhum. Se você pegar as produções nacionais atuais, de 10 filmes, pelo menos 5 são relacionados à comédia. E tem esses artistas no elenco, né? Uhum. É lógico que isso não é o assunto principal, não seria o assunto principal da redação do Enem, mas ele vai ter a ver com essa questão das pessoas terem acesso ao cinema nacional e que tipo de cinema elas podem ter acesso. O cinema relacionado à cultura pop nacional, essa cultura de massa atual, ou ela teria acesso aos filmes relacionados mais conceituais, né? Filmes que têm mais história, que têm mais drama ou coisa parecida, né? Sim, sim. Eu não consigo imaginar um público indo ver Cabra Cega, que é um filme lento, tem todo um ritmo. O Cabra Marcado para Morrer, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Sim. Eu não imagino o pessoal indo pro cinema ver isso, né? E eles têm todo um jeito de filmar muito específico, né? E de narrativa muito específico, que não é pro povão ali, não é aquela coisa para encher salas de cinema, né? Não mas na cultura atual. Né? Mas aí é que o governo poderia entrar, por exemplo, e aí poderia gerar um questionamento na prova do Enem justamente em relação ao acesso a filmes que já foram produzidos há muito tempo também. Né? Uhum. Com circuitos culturais, com incentivo para que as salas de cinema oferecessem esse tipo de filme. Filmes clássicos do Brasil. Mas tem outra questão ainda. Acho que não só o tipo de filme, né? Mas também aonde esse filme tá. Porque, tá no cinema, ok. Mas aonde estão as salas de cinema, né? Normalmente nos grandes centros. Então você tem lugares mais para o interior do Brasil que não vai ter salas de cinema. Então, assim, e que é muito difícil a locomoção das pessoas para ir lá ver. Tem pessoas que nunca viram cinema. Nunca foram no cinema, né? Então, não é todo mundo que tem acesso a ir ver. Aí a gente pode entrar essa questão das novas tecnologias e as novas formas de assistir filme. De sites de aluguel de filmes, né? Você estava falando Netflix, do Amazon Prime ou qualquer coisa parecida que hoje em dia oferece essa possibilidade das pessoas assistirem em casa, né? Sim, sim. Aí tu tem toda uma outra questão também, que é a questão da internet, né? Ter uma internet que possibilite você conseguir assistir aquilo sem parada, que você consiga assistir rápido aquele filme, né? Sem muita interrupção da internet. A qualidade da internet talvez poderia entrar como um tema secundário relacionado a essa questão do acesso aos filmes brasileiros. Não só brasileiros, né? Vamos incluir os filmes de maneira geral, filmes clássicos de maneira geral. Mas eu não gosto de filme clássico. Mas às vezes a gente não gosta porque a gente não conhece, ou porque não tem o hábito de assistir, ou porque a gente não foi educado para esse tipo de filme. Estou dizendo que todo mundo tem que assistir filme clássico, mas essa talvez possa ser uma questão discutida, né? A questão do tipo de filme também. Mas isso não estava na redação. Tudo bem, mas aí pode ser um tema secundário, poderia ser um apoio, né? A gente está falando como se tivesse para acontecer a redação, mas na verdade a gente está fazendo um comentário do que poderia ter sido feito, evidentemente, né? Sim, e aí é até mais fácil falar, né? A gente já sabendo o tema e tentar ver quais as possibilidades de argumento que a pessoa teria, né? Depois sai aquelas listas de temas que as pessoas escreveram, como escreveram. A gente acaba sabendo de algumas coisas e possivelmente vai ter pessoas que escreveram ao contrário, né? Sobre a censura ao cinema. Porque
Acho que era um tema, era algo que estava mais na cabeça das pessoas. Mais é o que as pessoas imaginavam, né? Mais no imaginário. Né? Mas aí é aquela questão, né? Eu falei esses dias, tem uma postagem no meu blog sobre a possível redação do Enem. Eu já tinha colocado lá, né? Que uma coisa que o governo não faria, e aí eu acertei, ele não faria era colocar um tema que envolvesse ele, no caso, né? Que gerasse críticas ou que possibilitasse que as pessoas fizessem críticas. Uhum. Eu acho que foi um tema nesse sentido bem isento, assim, né? Não teve muito possibilidade para fazer crítica, né? E sim, você vai fazer reflexões a partir de outras coisas, não com o governo. Isso também é legal porque a gente também para um pouco de pensar muito nisso. Vamos pensar em outras questões também, outras formas de pensar também é interessante em alguns momentos, assim. Eu acho que esse era o momento para deixar as coisas assim mesmo, meio isenta de tudo e as pessoas ir lá escrever e mostrar que tem capacidade de argumentação e tudo mais. Até porque isso é uma redação que avalia a capacidade da pessoa de argumentar, né? E não o posicionamento político dela, né? Por último, acho que uma coisa que a gente poderia ter chamado a atenção, ou que vocês poderiam ter feito na redação do Enem, seria relacionado à questão da Constituição Federal. Sim. E aí tem a ver com os direitos do cidadão, o direito à vida, o direito à liberdade, uma série de coisas que estão constando no artigo 5º da Constituição Federal. Então, isso poderia, se a pessoa evidentemente tivesse lido a Constituição e tivesse preparado nesse sentido, para discutir a questão da liberdade, por que liberdade tem a ver com o cinema brasileiro? Ou o acesso ao cinema brasileiro? Olha, se a gente tem liberdade, a gente também tem que ter acesso, porque sim, até onde vai a nossa liberdade? O que ela tem a ver com a questão da cultura, né? O que ela tem a ver com a questão de quem nós somos como cidadãos brasileiros? Porque se você quer ser um cidadão pleno, você tem que ter acesso à cultura. Sim, cultura, educação, aos bens culturais, né? Que eu acho que é importante e que é o que falta, né? A gente tem pouco acesso aos bens culturais e quando tem em determinados lugares, dependendo não só o cinema, mas os livros, né? No Brasil o livro é caro. Se você não faz parte de alguns grupos, o cinema também é caro. A gente também não tem liberdade muito de escolha, porque vem alguns filmes, vem um pacote de filme pronto, né? Então, determinados filmes você só vai conseguir assistir em meios muito alternativos. Então, tem um tipo de filme muito específico que passa, que são filmes de produção, de massa, para vender, para o povão mesmo assistir. Então, eu acho que isso também é importante. A gente tem liberdade, mas é uma liberdade meio limitada diante das coisas que são oferecidas, principalmente no grande mercado, né? E aí a questão, se todos são iguais, se todos têm liberdade, isso tem que ter a ver com a questão dos direitos fundamentais das pessoas. O acesso à cultura, o acesso à educação e cultura nesse sentido tem a ver com o cinema. Poderia ter sido relacionado com isso na redação do Enem. E a questão do papel do Estado em oferecer esse acesso ao cinema brasileiro. Não só o brasileiro, o acesso ao cinema de maneira geral. A gente poderia ter a questão da empresa, dos empresários, em relação aos seus funcionários, até porque isso está na lei de alguma forma, né, o incentivo privado, à cultura, né, e o cinema nesse caso. E a gente poderia ter o acesso de maneira geral oferecido pelas pessoas e pelos grupos sociais. A questão do acesso ao cinema, tanto o cinema mais popular, o cinema de massa, quanto o cinema mais alternativo. A gente criar formas de acesso ao cinema brasileiro, cinema cultural, cinema alternativo ou qualquer coisa parecida. A última questão que eu quero fazer para o professor Vanucci é o seguinte: a redação, na sua opinião, ela estava fácil, ou ela estava médio, ou ela estava difícil? Médio, né? Eu acho que... Se você fosse um cara do ensino médio, o que você pensaria? Tenta imaginar o que você pensaria da prova. É difícil, né? A gente já passou por algumas experiências que não fazem mais a gente pensar como a gente tinha 18, 17 anos de idade. Mas eu acho que esse caminho, assim, eu acho que muita gente vai por essa questão, a questão do acesso físico, é uma coisa meio magnética, assim, já, né? Você falou em acesso, você fala, olha, vem acesso físico, como chegar ao cinema, né? Eu acho que uma questão, talvez, de pessoas que estavam fazendo a prova e não tem cinema próximo, talvez fosse isso, como chegar, como eu vou ver o cinema se eu não tenho. Outra possibilidade que eu acho que está na mão da molecada, e eles devem ter caído muito, as formas não convencionais de assistir cinema, através do celular, não convencionais pra gente, né? Mas para eles é muito normal, assim, pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Eu acho que também é um foco deles, assim. Aí a acessibilidade através das mídias digitais seria uma forma de facilitar para que as pessoas tivessem mais
contato com a cultura, contato com o cinema de maneira geral, Sim. com todo tipo de cinema, né? Sim, que eu creio que é o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas necessariamente não vão ao cinema. Que, na minha opinião, né, a prova ela estava média, né, evidentemente que, como ele falou, a gente tem um conhecimento que a gente não tinha quando tinha 17, 18 anos, apesar de eu não fazer tanto tempo que tinha 18 anos, eu não estou tão longe assim dos meus 18 anos. Não, eu também, faz uns 2 anos atrás que eu saí da adolescência, mas enfim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem comentários, mandem. Eu, o professor Vanucci, a gente vai estar acompanhando os comentários. Evidentemente que a redação já aconteceu, mas a gente pode pensar as edições anteriores. Vocês podem, por exemplo, dizer o que vocês acharam da prova, se foi difícil, se foi fácil. E, evidentemente, para quem não passou, ou para quem não fez ainda, ou vai fazer no futuro, de repente pensar sobre as possibilidades e o que poderia ou não fazer daqui para frente. A gente está tentando comentar e talvez dar instrumento para as pessoas ali, né, pensarem em outras coisas daqui para frente. E que eu acho que também são coisas que podem ser usadas em outras redações também. Ou em outros temas. vestibulares também. Né? Também eles podem usar temas parecidos. Eu acho que outros vestibulares, dependendo das universidades, vão fazer exatamente o que a gente estava imaginando que o governo não fez, né, lá no início do vídeo, que era falar sobre a censura, né, ou a tentativa de censura ao cinema. Exatamente. Acho que tem universidades que vão acabar indo por este caminho, então é uma possibilidade para quem... Então aí, né, os vestibulares estão acontecendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Tchau. Valeu, até mais.